Meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Na faixa de 8 anos de idade, eu já era envolvida com drogas, né? Devido ao meu pai ser do crime também. Inclusive, ele foi até assassinado e isso me marcou muito. Aí eu comecei a me mutilar. Me mutilei, também sofri tentativa de abuso. Cheguei na minha mãe para falar com ela e isso foi terrível, porque ela não acreditou em mim, ela achou que eu estava mentindo. Então o ódio foi aumentando. Com 13 anos de idade eu já passava dias na rua, bebia muito e eu buscava felicidade nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer tatuagem, porque eu vi que de alguma forma isso chamava a atenção das pessoas. E foi aí que eu comecei a usar as drogas, fui para o mundo das drogas também, né? Eu usei cocaína por um tempo, usei também êxtase, que é a famosa balinha. Eu me deparava com as brigas dentro de casa, né? Eu mal chegava em casa, minha mãe já começava a brigar, a me xingar, palavras de baixo calão. Então, eu corria para o banheiro e pegava a gilete e me cortava, né? Então, eu me mutilava. E teve até um dia que ficou muito marcado para mim, que foi um dia que eu me cortei e eu me deparei com sangue, o braço inchado, deitei na cama e eu senti uma paz, como se aquilo tivesse aliviado a minha dor. E no dia seguinte, a vontade de se cortar aumentou mais. Quando eu me deparei nessa situação, comecei a analisar toda a minha vida, do passado até o presente. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida não é essa. E aí me fizeram o convite para estar indo na igreja. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas viram tatuado. Primeiro fez, tatuagem. Mas ninguém me tratou mal, ninguém. Pelo contrário, me receberam, né? Sempre me trataram muito bem. Sempre se preocuparam comigo. Inclusive, quando eu cheguei e eu vi as pessoas perguntando, tudo bem? E a gente vê que aquele tudo bem sincero, né? E perguntando, quer conversar? No mundo, ninguém perguntava se eu queria conversar, se eu estava passando por algum problema. E aí eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu comecei a chorar muito, chorei muito, como se eu tivesse me sentindo a pessoa mais errada do mundo, a pessoa mais suja. Eu me senti horrível. Então, até depois desse choro, foi como se eu tivesse arrancado algo dentro de mim. Essa sujeira parece que arrancou, porque eu me senti diferente. Então, foi aí que eu tive força e falei, eu preciso estar na presença de Deus. E eu comecei a ir todo dia para a igreja. Eu tinha prazer em estar na igreja, é uma necessidade. Me falaram sobre o Espírito Santo, então resolvi me dedicar. Eu resolvi largar tudo aquilo que me fazia mal para poder servir a Deus. Comecei a obedecer. E aí me batizei nas águas, né? As pessoas me falavam do Espírito Santo, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar mais, via vídeos, eu me aprofundei para saber o que é o Espírito Santo. E uma coisa que me marcou muito foi quando falaram assim, que quem de vocês vai chamar a atenção de Deus, porque o noivo vai descer? Quem vai chamar a atenção de Deus? Na hora, na minha cabeça veio, eu vou chamar. Eu olhei para aquela multidão que tinha mais de 50 mil pessoas e eu falei, eu vou chamar a atenção. Como pode? Eu usei a minha fé, né? Eu vim do mundo, eu tinha fé para fazer coisa errada, mas eu usei a minha fé ali em Deus. Então, eu olhei para aquela multidão, aos olhos humanos é impossível. Poxa, a menina acabou de chegar agora na igreja, né? Recebeu o Espírito Santo. Então, eu busquei. E quando ele desceu sobre a minha vida, dentro de mim, veio na minha cabeça assim, a alegria que você procurava, você encontrou. E a certeza que Deus estava comigo, né? Eu saí dessa vigília totalmente leve, transformada. E Deus não saía da minha cabeça. É algo dentro da gente que nos conforta, né? Então, aquela pessoa que era vazia, que era triste, que dependia das pessoas para ser feliz, e hoje não dependo de ninguém. O Espírito Santo hoje, ele me renova a cada dia, me fortalece. Eu não me sinto mais sozinha,
né? Hoje eu amo a minha família, eu me reconciliei com a minha mãe, hoje a gente tem paz. Hoje eu procuro ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Esse desejo vem dentro de mim, que é muito mais forte que eu. Porque independente das coisas que eu faça, eu sempre penso e falo, eu posso fazer mais. Poxa, olha o que Deus me deu. Ele deu tudo dele para mim. Então, o que é fazer uma evangelização? O que é ajudar o próximo? Não é nada, em vista do que Deus me deu. Ele me deu uma vida. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo. É vida, é o ar que eu respiro. Eu dedico a minha vida hoje somente a Deus.